O que está acontecendo na casa dos Whitmer? Eu não faço ideia. Você acha que eles estão todos amontoados naquela casinha? Você quer saber o que eles estão fazendo? Será que é importante? Importante? Aconteceu de ser uma das coisas mais importantes que aconteceram em quase 2000 anos. Algo que todos os profetas testificaram que aconteceria corajosamente, nobremente, para todo mundo. Era a restauração do reino de Deus na terra, a Igreja de Jesus Cristo. Alguns dos maiores eventos da história do mundo começaram em lugares muito humildes, e esta não foi uma exceção. 6 de abril de 1830 foi a data exata em que o Senhor disse a Joseph para restaurar sua igreja. Cerca de 40 pessoas em Palmyra, Harmony e Colesville estavam reunidas firmemente dentro daquela pequena casa na fazenda dos Whitmer, em Fayette, Nova York. Era apenas uma casa em mais ou menos 200 metros quadrados. Não havia reis, presidentes ou imperadores lá. Apenas pessoas humildes, principalmente fazendeiros, plantando uma semente que cresceria e se espalharia por toda a terra. Seguindo as leis de Nova York para estabelecer a igreja, 6 homens escreveram e assinaram o documento necessário. Mas ainda mais importante do que seguir as leis da terra, a Igreja do Senhor foi restaurada de acordo com o seu mandamento. Joseph começou a reunião. Convido todos os presentes a se ajoelharem humildemente e se unirem em oração, pedindo que o Espírito do Senhor esteja presente. Após a oração, ele pediu: aqueles que podem aceitar Oliver e eu como seus professores e que são a favor de organizar uma igreja, por favor, levantem a mão. Profundamente humilde, Joseph viu cada pessoa levantar a mão em concordância. Uma das partes mais profundas do dia ocorreu quando eles administraram oficialmente o sacramento pela primeira vez na igreja restaurada de Deus. Talvez um pouco inseguros sobre como deveriam fazer isso, eles seguiram o exemplo encontrado no livro de Mórmon para administrar os emblemas do sacramento e usaram as mesmas orações que ainda usamos hoje. O dia inteiro foi um banquete espiritual incrível, com este pequeno rebanho adorando, louvando, profetizando e se regozijando juntos. Vocês não sabem mais sobre os destinos dessa igreja e reino do que um bebê no colo de sua mãe. Esta igreja encherá a América do Norte e do Sul, encherá o mundo. Inconcebível! Hoje, esta presença ainda está sendo cumprida com milhões de membros em todo o mundo e membros encontrados em quase todos os países. Há quase 4 vezes mais templos ao redor do mundo hoje do que havia pessoas naquela sala em 1830. Como aquelas 40 pessoas originais naquela pequena casa da fazenda se sentiriam se pudessem ver uma conferência geral no centro de conferências? Ou um jogo de futebol na BYU? Como nos sentiremos quando virmos o crescimento da igreja em, digamos, 100 anos? Impressionante! Como muitos outros, os pais de Joseph, Lucy e Joseph Sr., pediram a Joseph para batizá-los. Ajudando-o a sair da água, Joseph abraçou seu pai e exclamou emocionado: louvado seja meu Deus, que eu vivi para ver meu próprio pai batizado na verdadeira Igreja de Jesus Cristo. Joseph estava compreensivelmente emocionado e aliviado por estar unido. Joseph Sr. foi criado com uma forte crença em um Deus amoroso, mas nunca sentiu que deveria se juntar a nenhuma das igrejas locais. Agora, o Espírito de Deus testemunhou a Joseph Sr. que esta era a verdade que ele esperava. Veja, Joseph Sr. nasceu em New Hampshire, em uma família muito grande, religiosa e unida. Seu pai, Asael Smith, era um fazendeiro de constituição forte que serviu na Guerra Revolucionária e acreditava na liberdade.
Ele adorava reunir sua família para discutir religião. Ele acreditava que Cristo foi enviado para salvar todos na terra, e não apenas os cristãos. Infelizmente, a maioria das igrejas locais não concordava com esse ponto de vista. Azael também contaria à sua família sobre uma visão que teve. Na visão, Azael viu que Deus levantaria um profeta em sua família, que seria um grande benefício para a humanidade. Providencialmente, antes de morrer, Azael leu e acreditou no livro de Mórmon e estava confiante de que sua visão havia se tornado realidade. Ele se alegrou que seu neto, Joseph Jr., tivesse sido chamado como profeta do Senhor. Na primavera de 1829, antes que a igreja pudesse ser restaurada, o Senhor pediu a Oliver Cowdery que redigisse uma constituição para a nova igreja. Oliver as baseou nas doutrinas e ordenanças que encontrou no livro de Mórmon. Ele trabalhou nela por um tempo incrivelmente longo para tê-la pronta antes de abril. Quando foi concluída, ele e Joseph a apresentaram ao Senhor, e o Senhor a alterou. Muitas das doutrinas, diretrizes e ordenanças básicas para a igreja estão na Constituição. Não aquela Constituição. Esta Constituição para a igreja é encontrada em Doutrina e Convênios, seção 20. Agora, como uma imagem vale mais do que 1000 palavras, vamos desenhar o que ela mostra. Claro que Cristo é o fundamento da igreja. Alguns dos pilares incluem o plano de salvação e os primeiros princípios e ordenanças do Evangelho, incluindo orações específicas para o batismo e o sacramento. Depois há o chamado de profetas, videntes e reveladores que têm autoridade de Deus. Esta Constituição também fornece a organização básica e os procedimentos para administrar a igreja. E, finalmente, define os diferentes ofícios do sacerdócio, incluindo apóstolo, sacerdote, mestre e diácono. Parece magnífico e contém os princípios básicos que, em última análise, nos levarão ao templo do Senhor. Esta Constituição, ou manual, era bem curta, em comparação com o nosso manual atual da igreja. Aquele pequeno grupo ficaria completamente sobrecarregado se tivesse recebido tudo de uma vez. Eles não estavam prontos para as atividades semanais dos jovens e também para os raios de sol. Como nós, eles precisavam de instruções para vir gradualmente, um pouco de cada vez. Na verdade, o Senhor continua a revelar verdades para a sua igreja, lentamente, linha sobre linha. A igreja de Cristo estava novamente na terra, e aquela pequena semente plantada naquela pequena fazenda no meio do nada continua a crescer para cobrir o mundo. Falando em crescimento, em nosso próximo episódio aprenderemos sobre algumas das dores de crescimento da igreja. Obrigada por assistir. Se você acha que esse vídeo te ajudou em seu caminho no Evangelho de Jesus Cristo, compartilhe-o e se inscreva no canal. E clique no sininho para ser notificado quando novos vídeos forem lançados. E o mais importante, vá ler as Escrituras.